Olá pessoal, obrigado pela sua participação aqui no canal Professor Cido Assis. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no meu canal Professor Cido Assis. E se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para todas as notificações. Assim você estará colaborando e contribuindo para que esse canal possa ter um alcance maior. Esse canal não é apenas meu, mas você que está aqui junto, que se inscreve aqui nesse canal, faz parte dele. Então ele é nosso, é o nosso canal. Como nós estamos terminando, encerrando 2020 e já próximo, de começar a partir de sexta-feira o ano novo, o 2021. Então, eu produzi aqui um texto, vou inclusive até deixar esse texto na descrição para que vocês possam, inclusive, além de ouvir aqui o que eu vou falar, o que eu vou ler o texto, vocês também possam assim ter acesso, à leitura desse texto. Como foi 2020? O que esperar de 2021? Bom, vamos lá então. Falar o que quiser, sem pudor, sem responsabilidade, sem se preocupar com a ética e a moral, isso faz parte do discurso costumeiro de um inominável ser abjeto, como diz a música de Álvaro Gribel, despresidente de uma grande nação brasileira. Fazer o que quiser sem medo, até porque já se naturalizou descumprir a lei. Ameaçar o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, manipular a Polícia Federal a seu favor e de seu filho, eis a grande lição dada pelo Messias. Aliás, o Messias ao avesso, que mata de inveja até mesmo Lúcifer, o grande e poderoso Satanás. Isso porque o Lúcifer não consegue ser tão maldoso quanto o Jair Messias. Talvez haja um lugar reservado para ele no altar da desgraça, lá dos quintos dos infernos. Falar o que quiser e fazer o que quiser, porque o seu poder não tem limites. Ele pretende alargar o seu poder tanto no STF quanto no Congresso Nacional em Brasília. Agora mesmo, há disputas da presidência da Câmara e do Senado, da Câmara Federal e do Senado Federal. Há defensores de seu projeto neoliberal tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Por isso, as disputas serão acirradas, isso já para 2021. Mas tem uma pergunta a fazer: por que o inominável, com tantos pedidos de impeachment, com tantas denúncias de crimes, de responsabilidades e de corrupção de seu governo e de sua família, ainda possui tanta força? Essa pergunta tem uma resposta produzida a partir do voto que a maioria da população deu para eleger o inominável, o ser abjeto, como presidente da nação brasileira. Foram eleitos deputados federais e senadores irresponsáveis, sem compromissos com a população mais pobre, que pensam apenas em si mesmos, que estão comprometidos com a elite rica e poderosa do Brasil. E esses deputados federais e senadores, defensores da pauta neoliberal, dão força e sustentação ao inominável ser abjeto. 2020 foi um ano terrível, onde o obscurantismo se fortaleceu em grande medida e onde o despresidente genocida, além de menosprezar a pandemia, não deu atenção para os doentes e as mortes causadas pela Covid-19. Não teve um momento de pudor e solidariedade em favor dos parentes das vítimas. Fez chacota e deu risadas diante da situação terrível em que o Brasil vem sofrendo diante da pandemia. Ideologizou a pandemia e neste momento se mostra muito pouco preocupado com a vacinação da população brasileira para se livrar dessa terrível doença. Por isso, 2020 ficará para a história como o ano amaldiçoado.
sem ainda deixar de mencionar as queimadas criminosas na Amazônia e no Pantanal. A falta de projetos sociais, humanitários e de proteção ao meio ambiente foi surreal e absurda diante das catástrofes brasileiras e diante das faltas de soluções para os graves problemas que a população vem sofrendo. Em 2020 tivemos o aumento do desemprego, dos combustíveis, dos alimentos, da carne, do arroz, do dólar, e tudo isso já vinha acontecendo antes do início da pandemia. Daí veio a pandemia. E a narrativa do inominável era que tanto os preços dos alimentos quanto o desemprego aumentaram por causa da pandemia. E a consolação foi o auxílio emergencial, que nem foi proposto por ele, o inominável ex-presidente, mas pelo Congresso, que aprovou um auxílio de R$ 600, sendo que a proposta do inominável ex-presidente era de apenas R$ 200. Com isso, o inominável ex-presidente acabou levando a melhor, porque muitos acreditaram que o auxílio fora uma caridade bondosa, e assim o inominável ex-presidente encerra o 2020 como aquele que cumpriu a sua missão de destruir boa parte dos direitos trabalhistas, de conseguir a aprovação no Congresso da reforma da Previdência, a reforma da morte, do fim da aposentadoria. Com isso, ele encerra o ano todo sorridente, tendo a seu favor a classe rica e poderosa, junto com os Estados Unidos, tendo Trump à frente, pois entregar o Brasil nas mãos dos Estados Unidos não foi tão difícil assim. Não podemos deixar de lembrar as pessoas que lutaram em 2020 para melhorar o nosso país. Em meio a toda essa tragédia, houve muita solidariedade e isso tem salvado o país do pior. Houve solidariedade e muito esforço de muitos guerreiros e guerreiras na área da saúde, na luta contra a Covid-19. Muitas pessoas foram salvas por causa do empenho desses agentes de saúde. O SUS teve um papel importante nesse sentido. Também houve solidariedade por parte do MST na distribuição de alimentos a pessoas carentes. Enfim, muitas outras solidariedades Brasil afora ajudaram a salvar muitas pessoas. Solidariedade na luta em defesa dos povos indígenas, de acampados que sofreram despejos em plena pandemia. Solidariedade a famílias de pessoas que foram assassinadas no campo. O ano de 2020 foi revelador de um outro Brasil ainda desconhecido. Um outro Brasil em que a cordialidade, o amor, a acolhida, o pudor, o sentimento humanitário não faz parte de seu vocabulário. Nunca se odiou tanto, nunca se desejou tanto a morte ao outro. Morte aos indígenas, aos sem terras, aos sem tetos, aos negros e às negras. A violência aumentou contra as mulheres, contra os negros e negras, contra os LGBTQIs+. Aumentou o discurso de ódio nas redes sociais, as agressões verbais e físicas por causa da exigência do uso de máscaras. Enfim, 2020 finda com a mancha de sangue de muitos pobres mortos em favelas, nas ruas, nas praças, nos grandes centros, como moradores de ruas e usuários de drogas. Finda com cemitérios cheios de mortos pela Covid-19, com o Brasil ultrapassando 190 mil mortos. 2021 baterá as portas em poucos dias. O que esperar de melhor? A esperança sempre foi o nosso carro forte, mas a maior esperança é aquela da reação da população brasileira contra as injustiças sociais. A reação da classe trabalhadora mais sofrida e mais pobre contra as retiradas de seus direitos e garantias. A reação dos professores da educação básica e superior contra o desmonte que a cada dia a educação vem sofrendo. A reação desses professores contra a retirada de seus direitos. Reaja, Brasil! Levante, povo brasileiro, e vá à luta pelos seus direitos, pelas suas dignidades e pelo Brasil em defesa do nosso.
Brasil. O que eu desejo é que essas realizações de 2021 e que essa pauta de reação da população brasileira, ela realmente se fortaleça, ela realmente aconteça. Porque só assim vai ser possível nós barrarmos essa política nefasta, essa política que a cada dia que passa mais destrói o nosso país do que constrói o nosso país. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima vez.